O que você precisa fazer para ser um bom consultor, para ser um bom gestor, para resolver os problemas de uma operação? Não tem preguiça de desenhar. Se você faz importação no Brasil, você sabe que previsibilidade não é uma palavra que define o fluxo financeiro de uma empresa de importações. Nesse giro da semana, eu queria trazer para vocês uma operação que a gente solucionou, um problema que a gente solucionou numa operação de importação através de uma simples capacidade analítica que a gente tem, que é muito boa. A gente é capaz de entender um problema, desenhar ele e achar uma solução. Só para você entender do que a gente está falando, se você não é do ramo de importação, e se você é do ramo também, para entender a solução que a gente fez, quando você trabalha com importação aqui no Brasil, você não consegue prever o momento que você vai ter que fazer pagamento de algumas taxas para realizar o desembaraço aduaneiro. Primeiro, porque o navio pode atrasar. Segundo, porque o navio, de repente, a fila muda ali no desembarque, né, na hora de atracar no porto. Pode ser que o seu container saia num momento diferente do que você estava esperando e você vai ter que desembaraçar para você não ter que ficar pagando armazenagem. Então é difícil você... Tem como você prever quanto você vai gastar, mas não tem como você prever quando você tem que fazer o pagamento daquela guia. E não adianta você ficar antecipando isso. O que a gente fez nessa operação? Primeiro, eu mapeei todo o processo do fluxo da importação. Fui lá no começo, desde o início da operação do cliente, entendi como que funcionava o fluxo de importação, entendi como que ele registrava no sistema, inclusive dica aí, gente, sistema Connexus para importação, ele é fantástico, sem condições. Desenhei todo o fluxo da importação, antecipação não, né? Depósito em garantia, registro do depósito em garantia, registro das despesas, como que eu fazia a previsibilidade das despesas no processo de importação para mandar para o financeiro, como que isso era liquidado, como que era despachado, como que era descontado do depósito em garantia, como que era acertado com o cliente, como que eu mensuro a lucratividade, tudo isso foi feito. Mas na hora que a gente estava fazendo isso, um ponto que veio extremamente relevante foi o quê? A operação da liberação dos pagamentos. Porque eu tinha uma despesa prevista e ela tinha que ser liberada. A partir do quê? A partir do desembaraço. E qual a dificuldade que eu tinha? O financeiro não tinha como saber que deveria pagar aquela despesa. E o time da operação não tinha como ficar falando para o financeiro tudo que tinha que pagar. O que a gente fez de forma muito simples e resolveu o problema do cliente? A gente redesenhou o processo. O que eu falei com eles? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: toda vez que chegar uma nova importação, a gente vai fazer o fluxo normal, registrando depósito em garantia, registrando as despesas, fazendo previsibilidade das despesas lá dentro. E pela data de pagamento, a gente vai colocar sempre a última data do mês, que é o tradicional que a gente faz. Se caso adiantar, a gente vai alterar a data de vencimento, onde? Pelo time operacional. Porque o time operacional, na hora que eles recebessem a operação lá e vissem que tem que desembaraçar, eles recebem os documentos. E para eles poderem receber os documentos e até passar para o financeiro, receber o documento, redefiniu a data de pagamento, que vai ser amanhã, para desembaraçar, eles entram no sistema e alteram a data de pagamento. E ao mesmo tempo faz o quê? Inverte o tipo de lançamento. A gente foi dentro do sistema, identificou os tipos de lançamento como tipo de lançamento previsto. A partir do momento que ele gera um tipo de lançamento realizado, ele passa a ter uma data de pagamento assertiva, e com esse realizado, o time financeiro, que tem que olhar mais de uma vez por dia, lembra que eu falei no último giro da semana? Criar rotina e criar prioridades, definia o processo das pessoas. O que a gente fez? A gente fez isso. Todo dia de manhã. A primeira coisa que o financeiro tem que fazer não é tirar extrato bancário, não é verificar, é ir lá e ver se tem alguma coisa que ontem foi alterado do status previsto para o status realizado, ou seja, filtrar tudo que tem de realizado com data de vencimento hoje. Já tirar essa lista de contas a pagar, verificar se tem saldo, aprovar a capacidade da empresa de pagamento, ir até o gestor e confirmar o pagamento de tudo aquilo ali, programar no banco e liquidar. Feito isso, durante o dia, mais algumas vezes, eles verificam. Por quê? Talvez tenha um processo de importação que é extremamente estratégico, ele chegou lá, o desembaraço dele 10 horas da manhã, e eu não posso esperar até o dia seguinte para liquidar, para acelerar a operação. Então, várias vezes por dia, a gente definiu horários que o gestor financeiro vai entrar e vai verificar. E as pessoas do despacho aduaneiro agora fazem o quê? O fluxo normal delas. Elas pegam o documento e confirmam se aquele documento deve ser ou não ser pago. Verifica a data de vencimento, a forma de acelerar o processo, entra dentro do sistema, confirma o valor que estava lançado como previsto, altera o valor para realizado e coloca a data. A partir disso, a gente resolveu um problema no cliente, somente com o quê?
capacidade analítica, mapeamento de processo e definição de rotina. O que você precisa fazer para ser um bom consultor, para ser um bom gestor, para resolver os problemas de uma operação? Não tem preguiça de desenhar. Desenha a operação, entende ela como um todo. A partir do momento que você desenhou, é muito mais fácil você solucionar. É muito mais fácil você encaixando as peças. Nós somos seres auditivos, visuais e sinestésicos, basicamente. Mas a gente vê o tempo todo. A gente fica ligado, a nossa visão é muito aguçada, a gente é muito visual em quase tudo. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa auditiva, que entende melhor as coisas quando está ouvindo, visualizar sempre vai ajudar. Então, não tenha preguiça de mapear processo, não tenha preguiça de colocar um desenho no papel, mesmo que ele não esteja 100% no primeiro desenho. Você vai corrigindo, vai ajustando. Porque a partir daquilo ali, você consegue, além de resolver e solucionar problemas do cliente, você consegue apresentar para ele a solução de forma visual. Ele entende e te ajuda a corrigir. Então, o simples, às vezes, pode gerar o extraordinário. Não se esqueça, se você curtiu esse vídeo e gostou do nosso material, nos segue aqui no YouTube, se inscreve no canal, marca o sininho para você receber as notificações e dá o like e comenta se você tiver alguma coisa para falar de bom, de ruim ou alguma dúvida, para a gente poder entender um pouco como que é o dia a dia de vocês na empresa e como que a gente pode ajudar mais. Se você quiser saber um pouco mais do nosso dia a dia e conhecer mais da nossa operação, segue lá no Instagram também, porque lá eu posto vídeo todos os dias, curtos, mas durante a operação. Você tem que explicar para o seu cliente como que você vai entregar a solução para ele e não necessariamente vender esse como. Quer conhecer mais do nosso dia a dia? Vai lá no YouTube, na nossa bio tem o nosso link. Vai no YouTube que lá a gente posta conteúdos de qualidade diariamente sobre gestão empresarial, finanças, processos, tudo aquilo que eu vivo nas empresas como consultor e como gestor de operações. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui e até o próximo Giro da Semana. Você tem que explicar para o seu cliente como que você vai entregar a solução para ele e não necessariamente vender esse como.